pode esperar em 2024 do relacionamento institucional entre os três poderes? Caramba. Quer que eu repita a pergunta? Fica mais Não, fácil. o pior é que eu entendi. Acabei de falar do STF e pois agora é. eu vou falar do relacionamento do STF. Já vou receber um WhatsApp aqui do Xandão. O Xandão falou pra parar. Pode Pediu parar pra com parar, parou. Eu que não sou louco, né, de ir contra o Xandão. Que apesar de tudo, decisão judicial se cumpre. Né? Isso é uma premissa. Vamos lá. Relacionamento institucional. Vai ser punk. Vai ser punk pra caramba. Talvez o ano mais punk que a gente já tenha enfrentado de relacionamento institucional. Aí você vai falar assim, por quê? Porque do que eu tô vendo, né? Porque quem tá fazendo uma análise assim, né? Vai falar assim, mas do que eu tô vendo é que o STF tá muito bem obrigado com o governo federal, né? Estão ali em love, né? O governo federal com o STF. Porém, eu acredito que a gente vai ter alguns problemas em relação ao terceiro poder, que é o Congresso Nacional. E quando a gente fala de Congresso Nacional, a gente fala do poder que era para ser o mais importante do país, não é? Acaba às vezes sendo usurpado por um outro poder, que eu não vou falar o nome pro canal não cair, mas era para ser o poder mais importante do país, até porque é justo que seja o poder mais importante do país, porque não é exercido, chefiado por uma pessoa só, como é o caso do governo federal, do Poder Executivo, que é chefiado pelo presidente da República, e nem por 11, como o caso do STF, que é chefiado por um ministro, né, que é o presidente, mas que é composto por 11 ministros. Não, o Congresso Nacional, apesar de ter seu presidente e os presidentes da Câmara e do Senado, que também acumula a função de presidente do Congresso, ele é composto por centenas de parlamentares eleitos, né? Então, é justo que esse seja o poder mais importante, que seja o mais poderoso, Sim. porque ele não é exercido por uma ou por 11 pessoas, ele é exercido por centenas de pessoas, né? 70 e tantos senadores, se eu não estiver enganado, e mais de 500 deputados, se eu também não estiver enganado. Então, a representatividade é muito maior. Então, numa democracia, quanto maior a representatividade, melhor, né? Tamanha é essa representatividade que hoje nem todo deputado tem cadeira para sentar no plenário da Câmara. Né? Quando ele foi desenhado por Oscar Niemeyer lá, há trocentos anos atrás, o número de deputados era bem menor, então foi feito um número de cadeiras bem menor. Então, quando a casa realmente está cheia, que comparecem todos os parlamentares, muita gente fica em pé. Falta lugar, não tem lugar para todo mundo sentar. Então, é justo que esse poder seja o mais importante, o mais empoderado, porque é o que tem mais representatividade, né? E ele interfere muito no executivo, porque sem o Congresso não passa nada, não passa lei, não passa orçamento, não passa nenhum projeto. Então, o executivo tem sempre que levar o Congresso numa boa relação, né? A gente aqui no interior de São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, capital, mas sou do interior de São Paulo. Lá no interior de São Paulo a gente fala levar em banho-maria, né? Assim, não esquenta muito, não esfria muito esse relacionamento, porque ele é muito importante. Então, o executivo ele tem que ir levando, né, o Congresso Nacional em banho-maria, e o STF também, porque o STF vai julgar leis que vão vir lá do Congresso Nacional, né? Então, teoricamente, o Congresso tem muita influência nos dois poderes. E a gente está tendo, apesar de, como eu disse no começo da minha fala, o STF estar em love com o governo, o Poder Executivo, que também não é uma fala minha, é uma fala de muitos analistas políticos, mas não está em love nenhum com o Congresso Nacional. E quando desagrada o Congresso meio que cutuca o Poder Executivo no sentido assim, você vai ficar em love com o cara lá que tá me desagradando, você entendeu? E por que eu tô dizendo isso, e talvez você tenha até estranhado um pouco quando eu disse que não vai ser um bom relacionamento? Porque no fim do ano passado, bem no finzinho do ano passado, acho que na última ou na penúltima sessão do Congresso Nacional,
do Senado da República, mais especificamente falando, houve a aprovação da PEC das decisões monocráticas, né? Que é a questão de, para questões envolvendo a promulgação, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, não basta, a partir de, se essa PEC for aprovada pelo Congresso, por enquanto ela foi aprovada só pelo Senado, se essa PEC passar, um ministro sozinho não vai poder dar uma canetada e julgar uma lei inconstitucional. Ele vai precisar que o colegiado julgue. Fez birra. Cara, pra mim, o que o ministro Barroso fez, com todo respeito à sua excelência, no dia seguinte à promulgação desse resultado, na verdade, que o Senado tinha aprovado a PEC das decisões monocráticas, o ministro Barroso, eu não tenho outra palavra dentro do meu léxico que eu consiga contextualizar melhor o que ele fez do que um piti, porque foi isso que ele fez, né? Deu um piti no plenário do STF, falando sobre a importância do tribunal, do quanto o tribunal foi importante para a manutenção da democracia. Chamou o ministro Gilmar Mendes, que até então eles eram meio que desafetos e agora viraram amicíssimos do dia para noite. Chamou o ministro Gilmar Mendes porque ele sabe que o ministro Gilmar é mais incisivo para falar. Ministro Gilmar, eu não concordo com nada do que o senhor falou em relação a isso, mas o senhor tem uma dialética que poucos seres humanos que habitam ou já habitaram a face da Terra o têm, né? Então, a oratória do ministro Gilmar E ele fala com o peso de ser o decano da corte, né? De ser o ministro mais antigo da corte, de estar ali desde antes de todo mundo, porque ele é o decano, né? De já ter participado de situações no cenário político brasileiro bastante difíceis. Então ele tem um peso diferente. O ministro Gilmar é a prata da casa, né? Vamos dizer assim, com uma oratória que Aristóteles teria ali que rebolar bastante para acompanhar, né? E conhecedor exímio da Constituição Federal. Você vê às vezes os ministros Gilmar dando decisões totalmente conflitantes e que você consegue concordar com as duas, de tão bom que ele é. Enfim, o ministro Gilmar chama o ministro Barroso, chama o ministro Gilmar meio que, como é que você fala? Pôr no fogo no ministro Gilmar, né? Tipo, chamando ele pra defender essa questão do o Senado tá metendo o bedelho aqui dentro. O Senado está querendo enfraquecer o STF. O Senado está, como foi o termo que você usou? Se intrometendo num outro poder, sim, né? Quando que, na verdade, não é nada disso. O Senado estava dentro da sua função constitucional de fazer a legislação. Dizer, olha, agora não pode mais o ministro fazer por decisão monocrática, agora tem que ser o colegiado. Não está tirando a competência do STF na análise da inconstitucionalidade. A competência permanece no tribunal, porém não mais um ministro sozinho, e sim agora o colegiado. Aí o ministro Barroso, numa outra oportunidade, desculpe, ministro Barroso, o senhor vem perdendo meu respeito. Desde aquela questão do palanque lá, já vem perdendo meu respeito, independentemente de questões políticas e ideológicas. Eu acho que o ministro do STF não tem que subir num palanque e dizer nós vencemos o bolsonarismo. Eu acho que isso, em hipótese nenhuma, é admissível, é aceitável. Ele concordando ou não pessoalmente com isso. Ele está ali como ministro do STF, que tem que ser imparcial, impessoal, que não pode levantar bandeiras. Acho que o STF não pode ter bandeiras, e os seus integrantes tão quanto menos. Partidário, né? Então, desde aquela questão lá, eu respeitava tanto o senhor, gostei tanto quando o senhor foi nomeado para o STF. Falei, não, agora vamos ter um jurista de... Olha, queimei a largada aí com o senhor. Enfim, desde aquela questão lá, o senhor já vem me deixando um pouco desmotivado em acompanhá-lo, mas aí depois ele vem e diz assim, ó, ainda para justificar a necessidade de manutenção da possibilidade de decisões monocráticas, ele vem e diz assim, ó, é impossível que o plenário da corte analise todas as questões. Se a gente não deixar a decisão monocrática,
você inviabiliza o STF. Porque são milhares e milhares, centenas de milhares de decisões. Ministro, por favor, o senhor está querendo falar para um leigo isso, pode até ser que cole. Mas ninguém está falando sobre o ministro tome uma decisão monocrática para julgar inconstitucional ou por liminar suspender a aplicação de uma lei, especificamente nesse ponto. Ninguém está falando que você não vai poder decidir monocraticamente, ela continua podendo, as decisões, as deliberações do colegiado continuam tendo a mesma força, ou seja, mantém-se aqui a competência do tribunal para julgar esse tipo de evento. Então, desculpa, acho que por esse piti, né, que o ministro deu, não acho que seja uma questão que devia ter sido trazida para o plenário está ali para julgar processo. Nos autos de que processo Vossa Excelência proferiu essa argumentação? O que estava sendo julgado? Não, simplesmente antes da abertura da pauta, ele chega e despeja isso, tanto que aí faltou tempo para julgar a pauta inteira, teve que mandar processo para outro dia, remanejar processo para outro dia, porque ficou falando sobre uma coisa que não era da competência do STF falar, sabe? Então, existia já um ativismo judicial do STF e agora eu tô vendo que está existindo também um ativismo político, porque o STF está querendo, na verdade, invalidar uma lei antes dela virar lei, porque cabe sim ao STF julgar. Por exemplo, se essa PEC passar pelo Congresso, o STF poderia julgar a constitucionalidade dela por meio de uma DPF, né? Mas espera aí, antes dela passar, o cara já está querendo barrar ela no meio do Congresso. Isso é atividade política. Isso é atividade política partidária. Porque quando a oposição não quer que uma lei passe, ela trabalha no sentido de fazer com que aquela lei não tenha o número de votos que precisa para passar. Desculpe, mas o que é um discurso de ministros do STF, se não isso? Se não tentar amedrontar... E muitos desses parlamentares sendo investigados por eles, ministros, né? Por inquéritos sendo presididos por eles, ministros, né? Desculpa, não é o lugar, o STF não tem essa posição, não tem esse direito de falar sobre isso. Ele tem que ser inerte, princípio da inércia do Poder Judiciário, né? Então, acho que vamos ter muitos problemas, principalmente envolvendo essa questão da PEC, da decisão monocrática, salvo se o presidente da Câmara sentar em cima dela, né? não colocar ela em discussão. Por mais 4 anos ali. Mas se ela for ser discutida, acho que vamos ter bastante problemas nessa relação institucional que é culpa nossa, né? Porque a gente fica aplaudindo, às vezes, a decisão que interferiu no outro poder, mas que foi favorável a gente aplaude. Enquanto que a gente deveria realmente rechaçar qualquer decisão que tenha interferido. Por mais que seja favorável. Por mais que seja favorável à minha posição, né? Então, hoje, se você falar para mim, Matheus, como é que a gente resolve o problema do STF? Primeiro, é a longo prazo. Segundo, não é criando PEC de prazo para mandato, não é fazendo impeachment. Porque o que adianta você impedir um ministro do STF? Você vai lá, vou fazer o impeachment do Barroso. Você vai lá, faz o impeachment do Barroso, ele judicializa a questão e ele vai ganhar o liminar, porque quem vai julgar é o STF. Então não é esse o caminho, não é buscando impeachment, não é buscando prazo de mandato, é o quê? É o Senado Federal e o presidente da República entendendo que o STF precisa ser composto por ministros que respeitam os outros dois poderes.